Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é André. Atualmente eu trabalho como desenvolvedor de software front-end no Kabum e eu sou formado em engenharia da computação pelo Inatel e também atualmente estou morando aqui na cidade de Ipuiuna, trabalhando remotamente. A minha história com o Dev Pleno acredito que começou lá por meados de 2016. Eu ainda estava na faculdade e algumas coisas me incomodavam em relação à área que eu tinha escolhido, pois eu sempre gostei de trabalhar com computadores. Antes mesmo da faculdade eu já formatava, ajudava as pessoas, instalava os programas, mas ao decorrer da graduação que eu estava fazendo em engenharia da computação, eu comecei a ver que para trabalhar na área com desenvolvimento de software, eu precisaria me mudar para uma grande cidade, como São Paulo, por exemplo, pois é lá que estavam as grandes empresas. Isso na época me incomodou muito por ser de uma cidade pequena, aqui da cidade de Ipuiuna. Sempre tive vontade de continuar morando aqui, próximo da minha família, mas essa questão de precisar ir para lá, para São Paulo no caso, me incomodava um pouco. Foi aí que então, né, continuei fazendo o curso e em algum momento eu vi algum anúncio ou campanha do Túlio, do DevPlano, e eu comecei a ver mais sobre o Túlio. Ele falava muito sobre a tecnologia React e, e eu vi que o Túlio morava aqui em Pouso Alegre, que é uma cidade do lado da minha, e ele trabalhava remotamente para o exterior. A partir desse momento, então, eu comecei a ver que era possível. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre trabalho remoto. Então, a partir do exemplo do Túlio, de mostrar que é possível trabalhar remotamente com desenvolvimento de software, eu comecei a definir isso como uma meta na minha vida. Irei trabalhar com desenvolvimento de software para poder trabalhar remotamente. No ano de 2018, eu fui morar em São Paulo. Precisei ir para lá ainda naquele ano para fazer um estágio em uma grande empresa. E eu comecei fazendo um estágio dentro da empresa. O programa de estágio me direcionou para a área de segurança da informação e pós-venda. Então eu atendia os clientes para ajudar com algum projeto e algum acompanhamento depois que o projeto já tinha sido entregue ou também durante a implantação do projeto. Trabalhei durante aquele ano todo de 2018, mas ainda não estava muito satisfeito com o que eu estava trabalhando, e a questão também da área que lá dentro da empresa ainda entrava em choque com aquilo que eu queria, que era muita necessidade de estar presencialmente lá. Então, também além de não estar gostando muito das atividades, a questão da necessidade física estava me incomodando um pouco. Mas sempre mantendo a meta que eu aprendi com tudo, que seria possível trabalhar remotamente. Durante a época da faculdade ainda, então entre 2016 e 2018, eu acompanhei o Túlio, os vídeos, alguns eventos que ele promovia, mas nunca parei para de fato estudar devido à dedicação e o acúmulo das atividades, seja do estágio ou ainda da faculdade, mas sempre fui acompanhando. E assim que eu me formei, eu lembro exatamente que eu fiz a última prova da faculdade, eu comecei a estudar o curso do Full Stack Master e com esse objetivo em mente. Ou eu iria, dentro de um ano, eu iria mudar de área dentro da mesma empresa que eu estava, pois a empresa tinha uma área de desenvolvimento de software, ou eu iria pelo menos já estar fazendo entrevistas em outras empresas para mudar a empresa que eu estava e trabalhar com desenvolvimento de software. Dentro de poucos meses após eu começar a fazer esse estudo, eu consegui fazer uma mudança lateral. Então, dentro da empresa que eu estava, eu consegui mudar para a área de desenvolvimento de software. O meu primeiro desafio que eu tive lá foi desenvolver um aplicativo em React Native. E esse aplicativo eu construí tendo como base o aplicativo do Trip Planner que o Túlio nos mostrou em algum hands-on de React Native. Então, vocês já podem ir percebendo o Dev Pleno marcando várias etapas da minha vida. Com o Túlio e o exemplo que ele dava, a metodologia do Full Stack Master, eu fui aprendendo algumas coisas como comemorar as pequenas vitórias, qualquer vitória que seja, mudar a mentalidade de não só esperar daqui 10 anos, quando eu estiver ganhando 50 mil reais que seja, mas as pequenas micro vitórias, seja algo que eu não estava conseguindo fazer no trabalho, eu consegui fazer uma entrega, seja essa mudança de trabalho que eu consegui.
Então, todas essas vitórias, elas merecem ser comemoradas. Uma coisa também que eu aprendi com o Túlio é não colocar barreiras além das que já existem, por assim dizer. Eu comecei, por exemplo, minha primeira entrevista em inglês que eu fiz para uma empresa, eu fiz por esse incentivo do Túlio, que ele sempre nos diz: cara, você não precisa colocar mais barreiras do que o próprio mercado já tem ou que o próprio recrutador vai colocar. Vá, faça e deixe que o recrutador diga para você se o teu inglês é bom ou não, se o teu conhecimento técnico é bom ou não. Uma outra coisa também que o Túlio sempre nos diz é praticar muito. Então, estudar e colocar em prática, não apenas assistir às aulas ou ficar na teoria. Dentro também da questão de não colocar barreiras, eu lembro que eu comecei a aprender React com o Túlio, pelo o Dev React Express, dentro do Full Stack Master e também dos eventos. Naquela época eu não tinha conhecimento nenhum em desenvolvimento web, e eu vejo que muitas pessoas hoje ficam perguntando o que eu preciso antes de aprender React, o que eu preciso antes de entrar para o mundo web. E o Túlio sempre falava: cara, não coloque impedimentos, você não precisa de pré-requisitos. No meu caso, como eu estava formando em engenharia da computação, eu já tinha um certo conhecimento, um raciocínio lógico e um conhecimento básico em programação, mas não voltado para a web, não voltado para o JavaScript. E eu aprendi direto no React, eu já fui construindo as minhas primeiras aplicações em React, e depois, consequentemente, eu precisei, e foi bem útil, voltar para as bases, estudar um HTML puro, um CSS, um JavaScript puro. Mas naquele primeiro momento que eu precisava para mudar de área que eu estava trabalhando, que eu precisava para mudar para a área de desenvolvimento de software, eu segui muito isso que o Túlio falou, não coloquei nenhuma barreira extra e eu consegui ir direto de cabeça no React. E já com esse raciocínio lógico e esse pequeno conhecimento em programação que eu tinha, eu já consegui ir direto no React e fazer essa transição diária. O trabalho remoto, então, também, que sempre foi a minha meta inicial. Hoje, a pandemia acelerou um pouco esse processo, mas isso sempre estava na minha meta e atualmente eu estou trabalhando 100% em home office aqui na minha cidade. Então, isso só foi possível porque, né, como eu disse, a pandemia acelerou um pouco as coisas, ela teve os seus lados negativos, mas nesse caso em específico, nessa minha situação, ela acelerou esse processo para ir para o home office. Mas antes de tudo isso, só foi possível porque eu tive o conhecimento de que isso era possível. A partir do exemplo do Túlio, eu fui identificando os caminhos, os processos, o que eu precisava estudar e saber que isso era possível. Então essa é a minha história com DevPleno, desde 2016 para cá, do momento inicial que eu fui conhecer, né, o exemplo do Túlio pelo DevPleno, de que era possível trabalhar com desenvolvimento de software, que era possível trabalhar remotamente, que era possível trabalhar para o exterior. Essa é uma meta que ainda está aberta, trabalhar para o exterior. Mas eu tenho esse sonho também, né, não só pela vantagem da moeda, mas pelo exemplo do Túlio. Desde o início, esse foi o exemplo que eu segui. E várias coisas foram se concretizando, então consegui trabalhar com React, trabalhar com desenvolvimento, mudar a área inicial que eu estava, que era a segurança da formação no estágio, e ir trabalhar com desenvolvimento de software e trabalhar remotamente, 100% home office. Então o conteúdo do Full Stack Master é que foi me ajudando desde o início da transição de carreira. Hoje eu confesso que eu tenho o curso do Full Stack Master muito como material de apoio. Em vários momentos dos projetos que eu atuo, eu já acessei o material, seja para consultar algo sobre a AWS. Eu lembro de um projeto que eu precisava trabalhar com gravação de áudio lá no HTML, em JavaScript. E no curso a gente tem um projeto lá onde se construía um chat com WebSocket. E aí era possível enviar áudios entre as pessoas do chat. Então eu usei esse projeto como base também. Como não sou como o Renatinho, que fiz 5 vezes o projeto e conseguiu concluir 100% das aulas, eu não consegui concluir 100% das aulas, mas eu levo muito como material de consulta, né, para algum projeto que eu preciso, alguma coisa. Então esse foi o impacto do Túlio e do DevPleno na minha vida. Foi mostrar que era possível, né, trabalhar com desenvolvimento de software, trabalhar remotamente, quem sabe ainda ganhar para o exterior, e comemorar as vitórias, não colocar mais barreiras além do que necessário. Então ter esse mindset, ter esse conhecimento, ter o exemplo dele, né, um exemplo direto do campo de batalha, me motivou muito, me motiva todo dia e mudou a minha história aí.